De tudo que eu estudei nesses últimos 3 anos, sem dúvida nenhuma, como usar o Notion foi algo que realmente fez a diferença para mim, para minha vida pessoal e para minha empresa. Eu consigo criar tarefas, eu consigo colocar referências que eu vejo na internet, criar checklists e até gerenciar projetos inteiros só através do Notion. Nesse vídeo eu vou te mostrar formas de você aplicar na prática, já começar a utilizar essa ferramenta de organização. E vocês estão vendo aí na tela, eu separei tudo em capítulos para ficar mais simples. Se você quiser ir direto em algum template, direto em alguma explicação, na descrição é só você clicar no capítulo e ir direto para o assunto que você está pesquisando. Quando você acessar o Notion pela primeira vez, essa vai ser a tela que você vai visualizar. O link para você acessar o Notion também está na descrição e eu vou deixar fixo no primeiro comentário. Ele tem um estilo de trabalho chamado de workspace, que são esses espaços de trabalho. Vocês estão vendo aqui na minha tela que ele vem com algumas páginas criadas, então na hora que você fizer a sua conta, ele vai trazer alguns exemplos. E esses exemplos, ele também vai respeitar a estrutura do Notion, que é blocos de conteúdo. Então ele é uma ferramenta de blocos para você também construir o que você precisar para a sua organização pessoal ou profissional. E esses blocos, eu vou mostrar para vocês, toda essa parte que já vem por padrão, eu posso, por exemplo, criar uma página nova, como se fosse um formato de estrutura de diretório, e digitar aqui, por exemplo, arquivados. E aqui vocês também podem trocar todas as páginas, você pode usar as opções que ele traz por padrão ou você também colocar as suas informações. Então percebe aqui, ó, no menu lateral da esquerda, eu posso simplesmente arrastar essas páginas para dentro dos arquivados para eu já começar a utilizar o Notion de uma forma limpa e organizada. Vou criar aqui com vocês uma página nova. Eu vou chamar essa página de início, como se fosse uma homepage de qualquer outra ferramenta. Eu vou colocar aqui um emoji de uma casa, e aí mesma coisa, você sempre pode trabalhar com as capas e você também pode colocar suas personalizações. Dentro dessa estrutura, tá vendo que quando eu passo o mouse, ele habilita essa opção de um mais, que eu posso colocar o tipo de bloco que eu quero colocar, ou uma outra forma, eu digitar a barra invertida, ele também vai aparecer a mesma estrutura. Quando eu digito a barra e coloco, por exemplo, checklist, ele já vai habilitar para mim essa opção. Eu poderia colocar opção 1, opção 2 e opção 3, e eu já posso aqui ticar e ter um checklist organizado. Ou se não, eu posso vir e clicar aqui nessa opção mais, descer e pesquisar na tabela, eu até encontrar, né, essa opção aqui, ó, do to-do list, e também é uma forma de eu adicionar esses blocos. Algumas informações iniciais. Esses blocos eles podem ser reorganizados na forma vertical, você pode reorganizá-los na forma horizontal, você pode formatá-los aqui na questão de textos, negrito, imagens, você pode trocar as cores do texto e você também pode trocar as cores de fundo do texto. E eu não vou aqui fazer tantas referências aos atalhos do teclado, por isso que eu vou deixar uma orientação. Segue aqui embaixo também, vai ter o canal do Notion oficial do YouTube, porque lá tem muito material ensinando a gente sobre novas funcionalidades ou guias de usuário para a gente tirar o máximo dessa ferramenta. Alguns aplicativos que eu penso que você pode substituir depois que você aprender como usar o Notion. O Evernote, o Todoist, o Asana, o Gira, o Trello. Agora, lembra que ele não tem essa característica tanto para times grandes em projetos complexos. Você consegue sim realizar a gestão de tarefa e a gente vai ver isso mais para frente no vídeo, mas ele funciona melhor com essa estrutura de arquivamento de informações e também nessa parte de manipulação de dados e cruzamento de informações. Então a gente vai pegar alguns exemplos que eu acredito que seja a forma mais simples para eu mostrar para vocês o passo a passo para você começar a organizar todas as informações da sua vida pessoal, profissional com o Notion. Voltei aqui na tela, vou mostrar para vocês. Eu vou apagar esses blocos todos que eu criei e aqui eu vou pegando algumas informações e vou mostrar para vocês na tela. Eu vou colocar iPhone, como enviar e-mail. Olha só como que é o suporte da Apple.
Eles usam uma estrutura de parágrafo, uma estrutura de texto, uma estrutura de parágrafo e uma de texto. A gente poderia fazer exatamente a mesma coisa aqui no Notion. Então vamos supor que a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou colocar essa parte desse texto aqui, e aí eu vou transformar ele em heading 2. Aí eu vou pegar essa parte aqui do texto, do bloco, vou colar aqui, e ele já está na opção de texto. Venho aqui, vou selecionar essa outra parte, vou colocar aqui também e vou selecionar como heading 2. E aqui, por final, eu vou selecionar essas duas opções aqui, vou voltar no Notion, vou colar, para que ele já fique no formato, e a imagem também. Eu vou copiar a imagem e eu vou colar. Imagina que o seu objetivo aqui fosse desenvolver um documento para que fosse um manual operacional. Você percebe que você pode selecionar a imagem também para redimensioná-la aqui. Hoje em dia a gente é bombardeado de informação. Vem informação do WhatsApp, vem informação por e-mail, vem informação pelo Telegram, da rede social. Se você tiver uma disciplina de deixar todas essas demandas e mensagens de uma maneira mais organizada, você pode separar uma parte do seu dia para depois priorizar aquelas atividades e tarefas que você vai realizar na semana. E a gente vai ver um exemplo completo de como que você pode organizar a sua semana usando o Notion. Agora que a gente fez a primeira parte, a gente navegou e fez a criação de uma página, a gente entendeu que ele funciona também como um sistema de diretório. Por exemplo, aqui nessa página, eu poderia ter nessa opção aqui uma forma de aprofundar esse assunto. Eu poderia transformar isso numa outra página, poderia colocar aqui um aprofundamento, né, ou alguma anotação, vamos colocar aqui, e aí quando a pessoa clicar, eu poderia colocar um vídeo por exemplo, de um canal do YouTube, eu vou pesquisar aqui, eu vou colocar um vídeo para nós, como configurar e-mail no iPhone. Eu venho aqui no Notion e eu posso simplesmente colar e ele vai dar essa opção para eu criar um favorito ou criar um embedado, né, que a gente vai colocar dentro dessa página. Então eu vou colocar nesse formato aqui de embed para vocês verem como é que vai ficar esse meu arquivo. Ó. O vídeo vai colar e aí, por exemplo, eu venho aqui para o início, né, que é lembra lá, nossa estrutura de diretório. Vim no início, tenho algumas informações e aqui tem um hiperlink. Eu posso clicar nesse hiperlink e aqui vai estar o vídeo que eu coloquei com um aprofundamento sobre aquele tópico. Aqui você poderia fazer de diversas formas. Poderiam ser matérias que você está estudando, pode ser um curso que você está realizando e você também não precisa fazer só nesse formato textual. Aqui eu vou dar um outro exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, exemplo 2. Vamos supor que você, ao invés de fazer da forma textual, você quer colocar aqui uma visão de tabela. E aí você vai selecionar uma nova base de dados. E aqui você poderia colocar, por exemplo, a matéria 1, a matéria 2, a matéria 3. E dentro de cada uma dessas matérias que você vai selecionar, você pode ter um conjunto de informações. Eu vou colocar aqui, ó, anotações da matéria 1. Aí você pode sempre ter esse cuidado para deixar bem estético com a formatação. E aqui, esse aqui é um bloco de texto que você vai escrever aqui, Então percebe, aqui dentro da sua página principal, você poderia ter uma tabela, e aí você pode dar um nome aqui, por exemplo, matérias do curso de engenharia. Ou vamos lá direto aqui, ó, engenharia. E eu vou mostrar agora para vocês, dentro dessa tabela, ele traz um novo conceito para nós aqui, que ele é o conceito de propriedade. Então percebe, ele tem tags que você pode colocar, por exemplo, a aula, e aqui você pode colocar uma outra propriedade de data, e aí você pode selecionar quando que você fez as anotações referentes àquela matéria. E aí fica de uma forma muito visual. Você pode vir aqui e buscar as informações, eles vão estar todas indexadas para você encontrar os conteúdos de forma muito simples, e você também consegue usar essa forma visual diferente, seja em tabela ou você pode criar formas de visão diferente.
Você poderia ver dessa forma, em forma de colunas. E aí você vai deslizando as linhas. Ó, eu vou jogar tudo para dentro de aula. Olha como ficou nossa tabela. Ele já colocou as tags. E ele tem esse formato. Você pode ter até um formato de calendário aqui. E aí você também pode trabalhar essa opção de filtro para agrupar temas semelhantes, para você visualizar apenas aqueles que você pode dar um exemplo para vocês. Vamos colocar a tag concluída. Eu escrevi errado aqui, ó. E se você fizer isso, escreveu errado a tag, você pode vir aqui e arrumar por aqui. Concluída. E aí aqui eu vou colocar em andamento. E também, vocês viram, não sei se você percebeu, você pode vir e colorir também. As concluídas você pode deixar em verde e as em andamento você pode deixar em amarelo, em azul. Vamos deixar em azul. Na hora que você visualizar a opção de quadros, ó, você está vendo quais são as matérias que você está visualizando, quais foram concluídas, quais estão em andamento, e aí você também pode simplesmente mexer. E aí você pode trocar também a ordem dessas colunas. Então, isso foi um exemplo só inicial para você começar a familiarizar com essa estrutura de gestão de projetos. Você pode guardar anotações, você pode gerenciar até uma empresa. Agora que a gente já tem os fundamentos iniciais, entendeu para que serve o Notion, entendeu como que você vai começar a mexer na ferramenta, qual é a tela inicial, vamos ver aplicações práticas para o seu dia a dia. O primeiro exemplo que eu vou trazer é um exemplo de gestão de empresa, de uma pequena empresa, diria até que uma média empresa pode usar essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. Eu criei uma página nova, vou chamar ela de empresa A. Vou colocar um ícone, vou deixar esse anzol e vou colocar uma capa, também vou deixar essa capa aqui que ele sugeriu automaticamente. Então, como que eu faria se eu estivesse fazendo a organização de uma empresa usando o Notion? A primeira parte que eu vou fazer, e a gente ainda vai passar por templates, a gente vai passar por um monte de informações, mas vamos ver na prática como que consegue organizar uma empresa no Notion. Passo número 1, eu vou criar uma página chamada alinhamentos. Passo 2, eu vou gerar uma página chamada documentação. E o passo 3, eu vou gerar uma outra página chamada tarefas. Nessas páginas todas, eu preciso transformar. Então eu tenho 3 blocos normais e eu vou transformar todos eles em blocos do tipo página. Vocês vão perceber que aqui na lateral esquerda, na minha empresa A, eu já vou conseguir navegar como se eu estivesse navegando no diretório do Windows ou como se eu estivesse navegando em qualquer estrutura hierárquica de páginas. Os alinhamentos, eu vou colocar umas mãos aqui que são os combinados que vão acontecer. Na parte de documentação, eu vou colocar uns livros para vocês aqui. E na parte de tarefa, eu vou colocar o alvo para que a gente alcançar os objetivos. Vamos para o próximo passo da nossa organização aqui. Nessa parte de alinhamento, eu vou escolher um tipo de tabela. E eu vou escolher aqui nova base de dados. E aí ele já vai trazer para mim todas essas informações aqui. E o que eu vou colocar nessa tabela, nessa base de dados? Reuniões que você realizar com a sua equipe. Então, por exemplo, reunião de alinhamento. E aí você pode ter aqui essas propriedades, que você pode ter as tags, que é para falar, de repente, de um tipo, vamos supor que seja da equipe de marketing, que foi feita a reunião. E eu vou colocar uma outra tag que eu acho super importante, que é a tag de data. Vamos supor que a nossa reunião tenha sido hoje. Você pode ter uma tag aqui de participantes, porque você pode compartilhar essas páginas com os membros da sua equipe ou com pessoas externas. A gente vai olhar um pouquinho mais em detalhe isso lá na frente. E todas essas páginas, elas podem ter comentários para que exista essa colaboração dos times. Mas vamos supor que a gente vai simplificar, e aí foi uma reunião diária de atividades. E aí você pode vir aqui e criar um head 2, e aí você pode só apertar o hífen, dar espaço, ele vai criar os bullets, e aí falar, conversando naturalmente, vamos criar uma postagem na rede social, nós vamos criar um banner para a loja online, e aí vocês vão discutindo aquelas atividades todas, e aí vocês também podem ter até referências externas, por exemplo, criar um novo
conceito para o logo. E aí você pode até pegar exemplos de imagens externas. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui aleatória, porque eu só quero mostrar para vocês que você pode vir aqui, simplesmente colar essa informação. E aí tudo que vocês forem conversando ao longo ali daquela reunião, daquele alinhamento, vai ficar de uma forma documentada. Então, para você conseguir que a sua empresa, o seu projeto caminhe bem, eu acho importante ter uma estrutura com todos os alinhamentos. Vamos olhar agora a nossa segunda etapa, que é a documentação. Você pode selecionar, por exemplo, uma visão de galeria. Eu vou escolher uma base de dados nova, eu vou renomear aqui e vou colocar, por exemplo, atendimento. Dentro dessa visão de galeria, cada uma dessas páginas, eu vou só deletar essa primeira, ela pode ter um procedimento para atendimento ao cliente. E aqui você pode colocar para a pessoa, primeira atividade do dia. Você pode descrever um documento para ela de como que são realizados ali o dia a dia. Acessar as ferramentas e responder os clientes. Depois eu vou mostrar uns exemplos mais reais para vocês. E aí você pode colocar aqui, checklist. Vamos supor que você vai colocar o inbox do Facebook, o inbox do Instagram, e ela também vai ter que responder os e-mails, e ela também tem que responder o WhatsApp. Vamos supor que são essas atividades aqui. E aí, isso está documentado para ela, ela sabe aquilo que ela precisa fazer, e aqui você pode ir além. Depois eu vou mostrar um documento de processo completo. A ideia que eu trouxe para vocês é que você pode trazer uma documentação para atendimento, e aí você pode criar outras documentações dentro da tua estrutura principal. Vamos supor que nessa visão de galeria, ao invés de eu deixar aqui como atendimento, eu vou colocar aqui, ó, procedimentos operacionais, que eles estão descritos, né? São todas essas ferramentas. E aqui dentro desse procedimento eu vou criar uma tag chamada atendimento. Todas as atividades de atendimento que eu criar, elas vão estar aqui sinalizadas. E aí eu posso criar um filtro somente de uma tag atendimento. E aí eu vou ver só os procedimentos para atendimento. Eu poderia fazer a mesma coisa para marketing, poderia fazer as mesmas atividades para vendas, eu poderia fazer para financeiro. Percebem a ideia? Então você vai ter uma documentação de todos os processos de todas as áreas da sua empresa. E por último, eu sugiro que você tenha um dashboard de atividades. Esse é o mais intuitivo. Então, como que vai funcionar a nossa mecânica geral? A partir dos alinhamentos, que são feitos através de reuniões, trocas de mensagem, registros do que vai ser realizado, algumas atividades elas vão ser colocadas aqui nesse painel de tarefas. Deixa eu só trocar aqui os dois emojis. E nas tarefas você consegue fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, criar postagem na rede social. E aí você pode até designar a pessoa responsável aqui. Aí você também pode ter uma segunda atividade para você colocar aqui. Redefinir a identidade visual da logomarca. E aqui você vai passando para as atividades que estão sendo executadas e também você vai colocando e marcando aquelas que estão completas. Mesma coisa, você pode criar um filtro para você visualizar somente as atividades que elas estão concluídas, somente as que estão em progressos, e tem filtros mais avançados. Mas a ideia dessa aula hoje é te dar um overview de como você vai conseguir sair do básico do Notion até, eu diria, bem intermediário, próximo de coisas avançadas. Legal até aqui? Então a gente aprendeu na prática como que a gente vai usar esses elementos de bloco, como que a gente faz a formatação no Notion e como que você conseguiria gerenciar uma empresa ou um projeto só através dessa ferramenta. Você pode agregar por contexto algumas atividades ou manter ele através de páginas privadas. E você também pode favoritar algumas páginas, que elas vão aparecer nesse menu de acesso rápido. Então eu vou trazer um outro exemplo que eu uso aqui no meu dia a dia. Esse de referências. Olha, eu tenho uma tabela que eu vou colocando algumas informações. Então eu tenho uma mini biografia. Às vezes aparece palestra, às vezes aparece algo que eu preciso enviar. Eu tenho a minha mini biografia, aí eu já venho aqui, busco e mando a informação. Existe um estabilizador.
que eu quero comprar para um audiovisual ali para eu fazer os vídeos. Eu venho e coloco o link e deixo ele armazenado. Ó. Camiseta básica. Aqui tem um link de uma camiseta da Minimall que eu comprei para fazer um teste. E aí eu vou usando aqui como se fosse uma grande caixa de entrada. Eu tenho profissional, freelancer, eu tenho equipamento de referência que alguém passa, eu tenho prestador de serviço, tem várias coisas aqui que a gente pode utilizar. Então é uma forma de você também usar o Notion aí no seu dia a dia. Outra forma que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse vídeo? Esse vídeo que eu gravei, eu utilizei o Notion. Eu vou entrar aqui, ó, no meu projeto. Eu vou entrar, eu tenho os alinhamentos, a documentação, as tarefas, eu presto algumas consultorias e eu tenho essa seção de vídeo. Dentro de vídeo, eu estou fazendo qual? Eu estou gravando o como usar o Notion. Então ele está na etapa de roteirizado. E eu estou justamente com o roteiro no outro monitor. Essa tela que vocês estão visualizando é uma segunda que eu estou fazendo a gravação. E o que eu posso fazer aqui que eu acho que é muito interessante de compartilhar com vocês? Vamos supor que eu vou colocar aqui um roteiro teste. Quando eu acesso, eu posso salvar templates. O que são templates? São páginas que eu formatei de uma determinada forma que eu posso reaproveitar várias vezes. Então, no meu caso, quando eu vou roteirizar, eu já tenho aqui algumas informações que eu sei que eu preciso preencher e um checklist para eu seguir depois que eu faço a publicação do vídeo. Isso me ajuda demais no dia a dia. E se você quisesse criar um template novo, é só você vir aqui, vou colocar aqui, ó, roteiro teste 2, V2, e aí tá vendo aqui, ó, eu posso colocar um novo template. E aí na hora que eu começar a preencher, ele já está falando, ó, eu estou editando o template em vídeos. E aí eu faço todo o preenchimento, e aí na hora que eu salvar, quando eu for fazer um novo documento, eu já posso pré-selecionar uma definição que eu criei inicialmente. Algumas coisas que você pode fazer também. Você pode usar o Notion no web browser, no navegador, você pode baixar o aplicativo para computador ou usar no celular. Aqui nessa lateral, você também consegue configurar dentro de uma página como que você quer visualizar. Tá vendo? Eu vou aqui maximizar essa página. E aí, se eu seleciono aqui ó, os 3 pontos e seleciono essa opção de Full Width, que é a largura máxima, ele expande o texto. Você pode também selecionar essa opção de usar o texto escrito ó, menor. Aqui, ó, tá vendo que tem bastante texto aqui? Eu posso selecionar o Small para ele ficar menor. Você pode escolher uma fonte serifada ou um outro tipo de fonte também, dependendo do seu gosto. E se você está gostando do vídeo até agora, faz a inscrição no canal, compartilha ele com alguém, deixa uma curtida, isso ajuda demais o YouTube a ver que o conteúdo ele é relevante. Se você usa o Notion de alguma forma diferente das que eu estou mostrando, também me conta aqui, é legal a gente fazer essa troca, todo mundo vai aprendendo e a comunidade toda ganha. Tá vendo esses 2 pontos aqui? Você pode fixar o menu de navegação ou você pode recolher o menu de navegação. Vamos criar mais uma página para a gente ver? Uma outra estrutura, eu vou colocar aqui uma visualização, uma home page. Eu estou com o browser maximizado e aí aqui eu vou criar como se fosse um planner semanal. Então vamos lá. Vamos pensar que você é uma pessoa que gosta de motivação e eu tenho um planner que até está disponível para as pessoas lá no meu Telegram para baixar gratuitamente. Ó, eu vou mostrar aqui na tela. Aqui eu fiz um planner para a gente conseguir desempenhar as atividades. Isso pode ser impresso se você quiser. Na descrição está a referência lá do Telegram e no Telegram tem o link do Google Drive. Mas eu vou fazer a mesma coisa, mas vou colocar dentro do Notion. Então eu vou começar com uma frase bacana aqui, que aí vocês vão saber de quem que é. Existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Quem falou isso aí? Foi o Morpheus, do Matrix. Vamos colocar aqui, ó. Existe uma diferença entre percorrer o caminho e conhecer o caminho. O que eu quero fazer? Eu quero transformar isso numa quote. Então ele já vai automaticamente trazer aqui para mim uma estrutura de citação. Legal. Então vamos começar a compor aqui essa página com elementos que a gente vai utilizar. Então aqui eu vou colocar as 3 prioridades da semana. Então imagina que você está organizando a sua semana e aí você vai colocar aqui vou usar a barra checklist,
Vamos colocar atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Depois que eu estabeleci quais são as atividades prioritárias para aquela minha semana, eu posso até criar uma forma de eu acompanhar alguns hábitos que eu estou querendo desenvolver. Então aqui eu vou colocar um planejamento semanal e aí eu vou inserir uma tabela, mas não essa tabela simples, eu vou inserir uma tabela que ela possa ser relacionada aqui. Então, vou dar o nome aqui do planejamento semanal, né? Já está como heading 2. E aqui eu vou colocar hábitos, que eu estou tentando desenvolver. Vamos supor que você está querendo criar alguns hábitos e aí a gente vai marcar aqui. Então, segunda, terça, quarta, e aí quinta, sexta, sábado, domingo. Preenchi e aí eu vou entrar aqui na segunda e vou criar como propriedade cada um desses hábitos, só que ele vai ser um checkbox. Então vamos colocar aqui, vamos supor que eu queira renomear aqui esse checkbox para alimentação. Então eu quero prestar atenção na minha alimentação. E aí eu quero prestar atenção no meu exercício físico. Exercício, vamos selecionar aqui a propriedade, também checkbox, exercício físico. E aqui eu posso colocar um outro, por exemplo, pode ser meditação. E aí o tipo também vai ser um checkbox. Aqui eu já tenho nessa minha visão todas as atividades que eu quero desempenhar. Eu vou colocar o full id para ele não quebrar ali a linha que a gente está vendo. E aí você pode colocar, por exemplo, aqui um vídeo de motivação para ele dar aquele gás para você criar aquela energia na semana para conseguir realizar. Tá vendo? Ficou feio, ficou desajustado, aí você só seleciona o bloco, aí você pode colocar o bloco, eu vou reajustar ele aqui para diminuir, eu vou pegar o bloco e eu vou colocar dentro da citação. E aí eu posso até colocar negrito aqui para olhar. Então o que acontece? Eu estou começando a minha semana, eu posso assistir o vídeo, encho minha dose de energia, coloco as 3 prioridades, estou planejando a minha semana, eu tenho aqui um tracking para eu ver como que está sendo os hábitos da segunda, da terça, né? A gente pode aqui até apagar para ficar mais bonitinho. E aí você vai compondo uma página que você pode salvar depois como um template, e aí toda semana você começa a sua semana planejando as suas atividades, o que você vai fazer, aquilo que você vai entregar, quais são os hábitos que você está desenvolvendo. E é legal, porque você pode marcar, compartilhar com as pessoas. Então o Notion ele tem essa característica de reunir muitas informações em alguns grupos de templates para você conseguir desempenhar algumas atividades no dia a dia nosso. Vou trazer uma outra dica de como que vocês podem usar o Notion. Por exemplo, para fazer um briefing, para fazer uma contratação de uma pessoa que vai prestar um serviço para a sua empresa. Aqui na tela eu tenho uma opção só de compartilhados. Você pode ter páginas que são privadas, internas, e você pode sempre vir aqui em cima e compartilhar o link para mandar para as pessoas. Então eu tenho dentro da minha estrutura, eu favoritei uma das páginas chamada compartilhado. Dentro dessa compartilhada, eu tenho esse roteiro de teste. Então, qual que foi a ideia? Eu criei uma descrição, eu tenho uma empresa, chama VegPet, e eu precisava de roteiristas para VegPet. Eu criei tudo o que eu precisava, eu passei para a pessoa como que eu gostaria que ela criasse os conteúdos, eu criei algumas informações para ela poder pesquisar, eu trouxe exemplos de roteiros preenchidos para que eu recebesse esses roteiros de teste, pudesse fazer uma avaliação e escolher as pessoas profissionais que melhor desempenharam essa atividade, essa avaliação. Então também é uma forma criativa de usar o Notion. Mais um exemplo compartilhado para mostrar para vocês. Eu vim aqui no compartilhado e selecionei distribuição da Bicho Green. Olha só, eu tenho uma ração vegana, que você está aqui atrás de mim, e eu preciso às vezes mostrar isso para distribuidores, apresentar o produto. Eu poderia fazer uma landing page em HTML, mas eu também posso colocar toda essa estrutura no Notion. Então, eu faço uma estrutura de texto, mesclo com imagens, coloco informações que são relevantes, coloco vídeos, e você tem uma forma de apresentação. É como se fosse um artigo, só que você pode usar de diversas formas, não precisa necessariamente publicar. Você pode apresentar essa informação. Se você trabalha com internet, você poderia ter o seu Media Kit
falando das suas redes através do Notion. Então, ele pode ser customizado de diversas formas. O importante é você começar a usar no seu dia a dia. Eu sugiro você começar para fazer as atividades, monitorar tarefas, criar estruturas de documentação para você armazenar a informação e a partir dali consumindo materiais de vídeo, deixando aqui nos comentários que você gostaria de eu gravar um outro vídeo falando de alguma outra forma de utilizar, você vai enriquecendo o seu repertório e daqui a pouco você vai fazer coisas incríveis no Notion. Vocês perceberam, o Notion ele tem muita aplicabilidade, desde as mais simples, para você simplesmente fazer anotações, para você poder fazer estudos, até as mais complexas que você pode referenciar bases de dados de uma informação com outra, gerenciar uma empresa inteira através dele. Esse vídeo é um vídeo introdutório que saiu lá do básico, trouxe algumas coisas mais avançadas. Agora é hora de você praticar, para você testar e começar a utilizar a ferramenta. Usa o link aqui do Notion que está na descrição e fixo no primeiro comentário. Se você quiser que eu aborde outras formas de utilizar essa ferramenta, também me avisa que eu compartilho novos vídeos e novas informações. Vou pedir a inscrição, compartilhar com alguém esse vídeo, deixar esse comentário, porque o YouTube vê tudo isso, ele entende que o conteúdo é relevante, mostra para mais pessoas, e aí eu estou aqui disposto a gravar vídeo para vocês todas as semanas, mostrando os bastidores dos meus negócios, as ferramentas que eu uso para ajudar você também a ter mais produtividade no seu dia a dia.